Vamos começar o nosso devocional. Queridos, a nossa vida, ela é composta de momentos, de dias, de situações. A nossa vida, como eu sempre digo, ela é uma jornada. Ela é uma jornada da qual Deus nos propôs a vivê-la. Desde o dia que nascemos, começamos a jornada da vida. E a nossa vida é o resultado dos dias que vivemos, dos momentos que passamos, das circunstâncias que atravessamos. Essa é a nossa vida. A nossa vida, ela acontece num lugar chamado hoje, agora. A nossa vida acontece nesse momento. Agora são 6h04 da manhã, a nossa vida está acontecendo agora. Bom dia, Anitta, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. E a nossa vida, ela tem processos. Geralmente as coisas não acontecem da noite para o dia. Tudo tem um processo, tudo tem um caminhar para que as coisas aconteçam. Por que eu estou falando isso? Porque hoje eu quero falar sobre os processos que transformam a vida. Os processos que transformam a vida. Deus, na sua soberania, Ele trabalha na minha vida e na sua vida através de processos. Processos que nem sempre entendemos, processos que nem sempre temos explicações, mas estamos dentro dele, estamos vivendo esse processo que de repente lá na frente vamos entender. Porque Deus trabalha na nossa vida através de pequenos processos, pequenos momentos. Bom dia, Gi, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Bom dia, Eliane, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. E Deus trabalha através de processos. E é interessante que no Evangelho de João existe uma cena onde Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. E quando ele chega em Pedro era um discípulo muito espontâneo, muito autêntico, muito sincero e muito explosivo. Essas eram as características do apóstolo Pedro. Quando ele vai lavar os pés de Pedro, Pedro fala: imagina, Senhor, não faça isso, eu que tenho que lavar os seus pés. Como se estivesse falando, quem é o Senhor aqui é você. E nesse momento, Jesus Cristo estava demonstrando o servir, o gesto de humildade, o gesto de entrega. Bom dia, Cláudia, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. E aí a resposta de Jesus é incrível para Pedro. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 7, diz assim, e é com esse versículo que eu quero começar o devocional de hoje. Jesus respondeu: agora você não entende o que eu estou fazendo, porém, mais tarde você entenderá. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 7. E Jesus respondeu: agora você não entende o que eu estou fazendo, porém, mais tarde você entenderá. Nem sempre, queridos, os processos da vida nós vamos entender. Existem coisas que não têm explicação. Bom dia, Teles, bom dia, Marta, sejam bem-vindas. Existem coisas que não entendemos, não têm explicação, acontecem, e entenda, queridos, entenda, faz parte dos processos do trabalhar de Deus na nossa vida. Faz parte dos processos de Deus na nossa vida. Pode ser que lá na frente a gente lembre desse processo, desse dia, desse acontecimento e glorifique a Deus e louve a Deus dizendo: o Senhor continua sendo Deus. Tudo que vivemos na nossa vida, tudo que estamos vivendo, tudo que estamos passando,
faz parte da nossa história de vida, que é feita pelos processos de Deus. Eu vou repetir, tudo que estamos vivendo, tudo que estamos passando na vida, faz parte da nossa história, que tem os processos de Deus nessa nossa jornada, nesse nosso caminhar. Entenda que os processos de Deus transformam a nossa vida. Você é o que é hoje, você vive o que você vive hoje, porque você viveu alguns processos lá atrás, que te trouxe até aqui. Tem muita coisa que hoje você entende, que antes você não entenderia quando você estava passando. Bom dia, Letícia. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Entenda uma coisa, eu e você somos seres humanos em processo de vida. Por isso que devemos viver um dia de cada vez, observando os detalhes do agir de Deus na nossa vida. Nunca esqueça, Deus é bom. Deus é bom. E em todos os processos da vida conseguimos entender, no caso da percepção, de que Deus está agindo. Mas nesse devocional de hoje vamos aprender com um homem que entrou num processo da vida que ele não entendeu, mas que ele simplesmente viveu, foi colocado ali. A história dele é muito pouco citada na Bíblia, mas ele aparece num determinado momento, e um dos momentos difíceis da vida de Jesus Cristo. Bom dia, Mônica, seja bem-vinda, querida. Eu estou falando de um homem chamado Simão de Cirene. Ele carregou a cruz de Jesus Cristo até de uma etapa até o Gólgota, até o momento da crucificação. Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 21, diz assim: certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo, e eles o forçaram a carregar a cruz. Bom dia, Ângela, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. Esse homem passou exatamente no momento onde Jesus estava carregando a cruz, indo para o Gólgota, indo para o monte da crucificação. E naquele momento os soldados romanos o forçaram a Simão a carregar a cruz. Agora, quem é Simão? Quem é esse homem que estava ali? Qual é a sua história? Não conhecemos muito bem. Mas ele era um homem que estava passando por ali. Mas algo aconteceu. Ele foi chamado. Ele foi forçado a, num determinado momento da via dolorosa, num determinado momento dessa caminhada de Jesus Cristo carregando a cruz, Simão foi forçado a carregar a cruz para Jesus. No meio daquela multidão estava Simão. No meio daquela multidão acompanhando o cortejo da crucificação estava Simão. Sabe, queridos, muitas vezes passamos por situações que somos colocados nela. Faz parte do processo de Deus, faz parte do crescimento, faz parte do amadurecimento que Deus deseja para mim e para você. Às vezes é um processo dolorido, às vezes é um processo que nos pega de surpresa, às vezes é um processo que não entendemos, mas Jesus Cristo disse para Pedro: o que eu faço agora, você não entenderá, porém, mais tarde, você entenderá. Por isso, queridos, não questione, só vai, só segue adiante. Viva um dia de cada vez, entendendo que todos os dias da nossa existência fazem parte do processo
de Deus para a nossa vida, processo de amadurecimento, processo de crescimento, processo da salvação. Estamos numa jornada da vida inseridos nos processos de Deus. Simão estava vivendo ali um processo, sem entender, sem saber. Por que no meio daquela multidão ele foi escolhido para carregar a cruz de Jesus Cristo? Bom dia, Rose. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Mas, queridos, a partir da história de Simão, desse pequeno detalhe que lemos no Evangelho de Marcos, capítulo 15, eu quero dividir com você algumas lições de como os processos de Deus podem transformar a nossa vida. Como os processos de Deus podem transformar a nossa vida. E entender que tudo faz parte de um plano maior. Tudo faz parte de uma soberania divina de Deus. Sabe, queridos, não tem um momento que Deus não esteja atento à nossa vida. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, sobre os justos e sobre os injustos. Deus contempla todos os detalhes da nossa vida. Bom dia, Vânia, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. Deus contempla todos os detalhes da nossa vida, detalhes bons e detalhes ruins. Mas entenda, tudo faz parte de um processo. A nossa vida é resultado dos processos de Deus. Por isso que temos que estar atentos. Por isso que temos que estar com os ouvidos sensíveis à voz de Deus. Por isso que temos que estar em comunhão com Deus através de um relacionamento íntimo e profundo, para que a gente possa viver o processo de uma forma mais leve, de uma forma mais madura, de uma forma mais tranquila. Amém, queridos? Vocês estão comigo? Amém, Vânia? Deus abençoe, querida. Então entenda uma coisa, queridos. Para ser transformado através dos processos da vida, aprenda uma coisa. Primeira coisa, sempre há um propósito. Sempre há um propósito por trás das situações que não entendemos. Grave isso. Sempre há um propósito por trás das situações que não entendemos. Sempre. Jesus Cristo disse: o que eu faço agora você não entende, mas lá na frente você entenderá. Sempre há um propósito por trás das situações que não entendemos. Entenda uma coisa, olha o que aconteceu com Simão, Marcos 15, Evangelho de Marcos, capítulo 15, que lemos, versículo 21. Só a parte C desse versículo diz o seguinte: eles o forçaram a carregar a cruz. Bom dia, Haroldo. Bom dia, Gi. Deus abençoe vocês. Eles o forçaram a carregar a cruz. Imagina se Simão estava entendendo alguma coisa. Simão nem podia imaginar quem era aquele homem que estava carregando aquela cruz. Ele simplesmente foi colocado ali, no meio de milhares de pessoas. Ele começou a viver um processo de Deus na vida dele. Então entenda, sempre há um propósito. Sempre há um propósito. Entenda uma coisa, Simão não queria entrar nesse processo. Claro, existem processos que a gente não quer viver, que eles são até doloridos. Eles geram sofrimento, eles geram angústia, mas eles geram crescimento, eles geram amadurecimento, eles geram o forjar de caráter, eles geram crescimento, estabilidade da fé. Mas o fato é que Simão não queria estar ali. Ele não pediu para carregar aquela cruz. Ele não falou: ei, me chama. Não.
ele foi forçado e colocado nesse processo. Queridos, há processos na vida que eu e você não queríamos estar passando, não queríamos estar vivendo, mas por algum motivo, dentro de um propósito, dentro de uma soberania divina do nosso Senhor, do nosso Deus, estamos vivendo esse processo. Fomos colocados ali. Agora entenda uma coisa, você está vivendo o processo, seja ele qual for, porque nesse processo existe um trabalhar de Deus. Queridos, nada acontece por acaso, não tem uma folha que caia da árvore sem a permissão de Deus. Todos os fios do nosso cabelo, Deus sabe a quantidade. Nada acontece. De repente passou na cabeça de Simão, o que esse tal de Jesus fez para ser crucificado? O que esse Jesus fez para acabar com a vida dele? De repente era isso que estava passando na cabeça de Simão. E de repente passa na minha cabeça e na sua cabeça. Quando estamos vivendo o processo, a gente acaba dizendo, mas o que eu fiz para passar por isso? Queridos, todas as situações da vida, a gente tem que mudar o nosso discurso. Em vez de você perguntar o porquê, pergunte o que o Senhor tem para me ensinar com isso. O que o Senhor tem para me dizer através desse processo. Nunca questione, porque sempre há um propósito por trás das situações que não entendemos. Deus tem um plano maior por trás dos processos da vida. Romanos capítulo 8, versículo 28 nos diz assim: e sabemos que Deus faz todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, de acordo com o seu propósito, de acordo com o seu chamado. Você tem um chamado na sua vida. Lembra o que eu falei no devocional de ontem? Às vezes quando falamos sobre chamado, a gente pensa logo em pastor, sei lá, presbítero, evangelista, missionário. Não. Existem chamados específicos, claro. Mas a sua vida é o seu chamado. Aí onde você está vivendo, você foi chamado para viver. Faz parte do processo, faz parte do plano. Então vive intensamente, cheio da graça e da sabedoria de Deus sobre a sua vida. Viva o seu chamado, porque tudo coopera para o bem daqueles que o amam e foram chamados de acordo com o seu propósito. Ei, existe um propósito de Deus para a sua vida. Existe um propósito de Deus para a sua família. Existe um propósito de Deus para o seu trabalho. Existe um propósito de Deus em todas as situações. Amém? Então, para ser transformado através dos processos da vida, sempre há um propósito por trás das situações que não entendemos. Segunda coisa que eu e você precisamos aprender com essa situação de Simão, que foi colocado ali num processo. Entenda uma coisa. Segunda coisa, Deus faz algo novo na vida de quem está em movimento. Deus faz algo de novo, algo novo na vida daqueles que estão em movimento, daqueles que estão na cadência da jornada. Ei, não para não. Se coloque em movimento. Faça o que tem que ser feito. Continue a sua jornada. Continue trabalhando, continue vivendo, continue adorando a Deus, continue glorificando a Deus, continue servindo a Deus. Se coloque sempre em movimento, porque Deus faz algo novo na vida de quem está em movimento. Deus tem compromisso com aqueles que estão em movimento, não com aqueles que estão estagnados, parados, por algum motivo. Nunca pare. Mesmo que você não entenda, mesmo que você não tenha todas as respostas, se coloque em movimento. Em movimento. Sabe, para as pessoas que querem viver algo novo,
para as pessoas que querem viver algo novo, elas têm que estar disponíveis em viver esse algo novo na vida dela. E essa disponibilidade, ela se dá no movimento da vida, no movimento da vida. Se tem uma coisa que atrai o favor de Deus, entenda isso, grave isso no seu coração. Se tem algo que atrai o favor de Deus para a sua vida, são as suas mãos ocupadas. Se tem algo que atrai o favor de Deus para a nossa vida, são as nossas mãos ocupadas, trabalhando, fazendo algo. Se você pegar todos os personagens bíblicos, todos eles foram chamados porque eles estavam trabalhando, porque eles estavam em movimento. Moisés estava pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro. Ele estava ocupado. Mateus estava cobrando impostos. Ele era cobrador de impostos. A maioria dos discípulos estavam pescando. Pedro estava pescando. Jesus passou e falou: segue-me, eu farei de você pescador de homens. Deus tem compromisso com aqueles que estão em movimento. Bom dia, Ana, bom dia, Juliana. Deus os abençoe. O que atrai o favor de Deus, uma das coisas que atrai o favor de Deus são mãos ocupadas. Mãos ocupadas. Gente que se movimenta. Gente que está ocupada. Gente que está fazendo alguma coisa. Entenda isso. Sabe? A Microsoft, vocês conhecem essa empresa? A Microsoft é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Do famoso Bill Gates, vocês devem, conhecer essa história. Eles têm um regime de contratação. Eu fui da área de TI muitos anos, então eu conheci esse processo. Eles têm uma metodologia de contratação que eles não contratam desempregado e eles não contratam pessoas desocupadas. Eles sempre contratam profissionais que estão extremamente ocupados. Aí você vai falar, mas isso é injusto, vai tirar ele da empresa que está trabalhando? Não. A pessoa chega com o seu currículo, com a sua entrega de disponibilidade para trabalhar, e a primeira coisa que eles perguntam é se ele está trabalhando atualmente. Se ele falar que não, provavelmente eles não vão contratar. Mas se falar, não, eu estou trabalhando e tudo, mas eu estou procurando uma coisa melhor, eles têm grande chance de ser contratados. Porque a Microsoft tem essa visão de contratar pessoas ocupadas. Deus não é diferente. O favor de Deus é atraído na nossa vida, porque as nossas mãos estão ocupadas, estão em movimento, estão trabalhando. Então não pare. Por mais difícil que esteja, por mais estranho que seja o processo, continue se colocando em movimento e tenha certeza que Deus vai trabalhar nessa sua movimentação. Marcos capítulo 15, que lemos, versículo 21, só a parte B, falando sobre Simão. O versículo nos diz assim: passava por ali chegando do campo. Ou seja, Simão estava ocupado. Simão estava saindo de um trabalho. Ele estava em movimento. Ele passava por ali chegando do campo. E quando ele passou ali, ele foi chamado, ele foi forçado a carregar a cruz. Agora, por que Simão? Sabe, quando olhamos para a Bíblia, aprendemos que toda vez que o Senhor quer fazer algo novo na vida de alguém, essa pessoa estava em movimento, essa pessoa estava se mexendo, essa pessoa estava fazendo algo. Ei, se você está numa depressão, se você está parado em casa, levanta. Deus tem algo novo para a sua vida. Deus tem algo novo para a sua vida. Ele quer te ver em movimento. Ele quer te ver saindo da zona de conforto. Ele quer te ver caminhando. Deus tem compromisso com aqueles que estão em movimento.
Perdão, queridos. Sabe, se tem algo que possa impedir o novo de Deus na nossa vida, chama-se acomodação. Eu vou repetir. Se tem algo que nos impede de viver o novo de Deus, é a acomodação. Deus não vai fazer nada de novo na sua vida enquanto você não vencer a inércia, a essa paralisação, de repente por algum medo, algum motivo. Ei, se coloque em movimento, levanta. Levanta. Sabe, o grande inimigo do novo de Deus chama-se acomodação, inércia. Por isso não pare. Sempre continua. Deus te acordou para um novo dia. Esse dia se chama hoje. Deus está dizendo para você nesta manhã, você está de pé, porque meus planos continuam de pé. Você está de pé, porque a obra que eu comecei na sua vida, ela será completada. Você está de pé, você está desperto para um novo dia, porque eu tenho algo novo para fazer na sua vida. Ei, continua. 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 Nós somos o povo que não retrocede, diz a palavra de Deus. Entenda uma coisa, sem posicionamento não há intervenção divina. Grave isso. Sem posicionamento não há intervenção divina. Por isso, acorde de manhã e diga: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, usa-me para expandir o teu reino. Usa-me para abençoar o próximo. Use-me para abençoar minha família. Use-me para abençoar o meu trabalho. Queridos, profetize na sua vida. Uma vez eu falei sobre isso. Você é o seu maior profeta. Profetize na sua vida. Eis-me aqui, Senhor, para viver esse dia extremamente abençoado, preparado pelo Senhor. Curta o processo, viva o processo. Ah, pastor, mas está doendo demais, eu imagino. Eu não estou entendendo, eu também, tem muita coisa na minha vida que eu não entendo, mas não pare. Continue profetizando, continue andando na cadência da fé, da graça, do favor de Deus sobre a sua vida. Se coloque em movimento. Sem posicionamento, sem uma postura de fé, sem o levantar, não há intervenção divina, não há movimento do céu. Existem situações na vida que nos fazem parar, mas devemos olhar para o Senhor e nele levantar e continuar a nossa jornada da vida. Ele não desistiu de nós. Ele nos ama profundamente. E Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Continue. Amém? Então a segunda coisa que devemos aprender é que Deus faz algo novo para quem está em movimento. Terceira coisa, entenda que para ser transformado através dos processos da vida, aprenda que eu e você somos servos para aliviar a dor do outro. Somos servos para aliviar a dor do outro. Sabe, eu costumo dizer que nascemos para o próximo. Jesus não veio por mim e por você. Jesus não morreu por mim e por você. Jesus não ressuscitou ao terceiro dia por mim e por você. Ele não intercede ao Pai por mim e por você. Queridos, nós nascemos para o outro. Para fazer o outro viver bem
os processos da sua vida. Quando fazemos o bem para o outro, é a nós que estamos fazendo o bem. Quando ajudamos o outro, é a nós que estamos nos ajudando a crescer, a amadurecer, a viver a vida que Deus nos deu. Isso ajuda a entender os processos de Deus na nossa vida. Você é um servo, uma serva, para aliviar a dor do outro, do próximo. Foi isso que Simão fez sem perceber. Ele estava ali, naquele processo, para aliviar o peso que Jesus Cristo estava carregando, no que diz respeito ao peso físico, não peso espiritual. Peso espiritual não tinha como. Deus estava carregando ali no seu Filho o peso de todos os nossos pecados. O fardo era grande, era pesado. Mas a gente está falando aqui da questão física, que Simão ajudou Jesus Cristo. Lucas capítulo 23, versículo 26 diz assim: enquanto levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo carregá-la atrás de Jesus. Simão estava naquele processo, aliviando a dor de Jesus Cristo. Entenda uma coisa, grave isso. Todo processo que transforma a minha vida envolve pessoas. Todos os processos que transformam a minha vida envolvem pessoas. Eu e você nascemos para servir. Sirva. Sirva, esteja disponível. Você, nesse ato de servir, você vai entender o processo de Deus para a sua vida. Simão foi o ombro de Jesus naquele momento. Querido, seja o ombro de alguém. Seja ombro de alguém. Simão foi o ombro de Jesus naquele momento. Aliviou a dor de Jesus. Imagina se Simão soubesse quem era. Ele soube depois. Mas imagine se naquele momento ele soubesse que ali estava o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho do Deus vivo. Simão estava sendo o ombro de Jesus. Ele levou a carga de Jesus. Ele suportou o peso de Jesus. Ele foi um instrumento de bênção para Jesus. O que você tem feito pelo outro? Sirva sempre. Sempre. Ali ele foi forçado a doar o seu tempo, a sua força, o seu ânimo para a obra de Cristo. Ele não tinha ideia do que estava acontecendo ali. Ele só sabia que existe um homem chamado Jesus Cristo condenado à morte, morte de cruz. Mas ali, naquele processo que Simão foi colocado, sem ter explicações, sem entender, ele estava sendo o ombro de Jesus. Quer aliviar sua dor? Alivie a dor do outro. Quer aliviar seu peso? Alivie o peso do outro. Vocês estão comigo? A gente não imagina a dimensão do que Deus faz quando nos entregamos ao serviço, quando nos entregamos a doar, a ser abençoadores, mesmo enfrentando os nossos processos. Mesmo enfrentando os nossos processos, devemos nos colocar como abençoadores do processo do outro. Mesmo não entendendo os nossos processos, devemos abençoar os processos do outro. Então você é servo para aliviar a dor do outro.
E para finalizar, o último ponto, a última lição que devemos aprender sobre os processos que transformam a nossa vida. Aprenda que você e eu precisamos enxergar além do imediato. Entenda, para você entender e viver os processos de Deus que transformam a nossa vida, eu e você precisamos enxergar além do imediato. Além do imediato. Lembra no início do devocional que eu li? Eu li o versículo base do devocional que diz: Evangelho de João, capítulo 13, versículo 7, diz assim. Não, desculpa, Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 1, diz assim. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo. Gravou isso? Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo. Você precisa enxergar além do imediato. Agora olha Romanos, capítulo 16, versículo 13. Romanos, uma carta do apóstolo Paulo, anos e anos e anos e anos depois da morte de Jesus Cristo. Olha o que Paulo escreve. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Saúdem Rufo. Quem era Rufo? Filho daquele cara lá atrás, que carregou a cruz de Jesus, sem entender o que estava acontecendo. Ei, a vida de Simão foi transformada. A vida da sua família foi transformada. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, ou seja, esposa de Simão, que tem sido mãe também para mim. Uma família consagrada, uma família separada. Ei, você não está entendendo o processo? Você não está entendendo o que está acontecendo hoje? Você não está entendendo o que está acontecendo agora? Mas entenda, você faz parte do processo de Deus. Simão nunca imaginou que aquele processo que ele estava vivendo de carregar a cruz de Cristo, ele ia salvar sua casa, sua família. Sabe, alguns estudiosos chegam a citar Simão na igreja de Antioquia. Veja o que está escrito no livro de Atos, capítulo 13, versículo 1. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca. E esse Simão de Níger é o Simão que carregou a cruz de Jesus. A palavra de Deus cita que a família de Simão se converteu e se tornou uma bênção na vida da igreja. Paulo cita o seu filho, Rufo, a sua esposa, dentre os cristãos de alta consideração em Roma. Aquele processo que não entendemos deixou um legado na vida da família de Simão. Diante disso, querido, entenda uma coisa: a cruz que você carrega hoje será instrumento de salvação para muitas pessoas. O processo que você está vivendo hoje, que você não entende, será salvação para muitas pessoas, inclusive a sua família. O peso da dor de hoje que você carrega será um alívio e cura na história de outras pessoas. Ei, você não está entendendo o processo, você não está entendendo o que você está vivendo, mas continue firme, continue marchando, continue caminhando. Os processos de Deus
que nem sempre entendemos, transformam a minha vida, a sua vida, a vida da sua casa, da sua família, da sua descendência. Então viva os processos de Deus com amor, com alegria, mesmo que sejam processos que causem dor, mas se mantenha firme. Simão jamais saberia que Rufo, sua esposa, seriam convertidos como ele foi, através do processo de carregar a cruz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Creia que situações trágicas na vida, dores, perdas, podem gerar um novo e abençoado tempo de Deus na sua vida. Jesus Cristo diz: o que eu faço agora, você não entenderá, mas lá na frente, você vai entender. O que eu faço agora, você não entende. O que você está vivendo agora, de repente, você não tem explicações. O que você está passando agora, de repente, você não tem respostas. Mas o próprio Senhor diz: eis que faço nova todas as coisas. O meu papel e o seu papel é continuar. Entendam, dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Dificuldades, processos, preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Quer viver o melhor de Deus? Continue no processo. Quer ter uma vida extraordinária em Deus? Continue no processo. Ah, eu não estou entendendo. Vai se entender mesmo. Ah, eu estou com medo. Vai com medo mesmo. Ah, está doendo. Vai com dor mesmo. Mas não pare. Continue marchando, que o melhor de Deus ainda está por vir. Existe coisa nova chegando. Existe coisa nova para acontecer. Existe um tempo abençoado para a sua vida. Continue, não pare. Por favor, querido, não pare. Não desista. Deus ainda pode usar situações difíceis para conduzir pessoas a momentos extraordinários. Deus pode usar essa dor, este problema, para levar você a um novo tempo. As dificuldades nos fazem mudar de nível. As demandas e circunstâncias da vida nos fazem subir mais um degrau. Olha o que você está vivendo hoje. Entenda que Deus te trouxe até aqui para você começar a viver o extraordinário. Entenda, Deus pode transformar a sua dor num testemunho. Sua maior crise pode virar o seu maior testemunho. Entenda, uma ferida aberta e curada, ela se transforma num grande ministério. Deixa Deus viver a sua vida. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Entenda, existem processos que sempre irão transformar a nossa vida. Entenda que sempre há um propósito de trás das situações que não entendemos. Entenda que Deus só faz algo novo na vida daqueles que estão em movimento. Entenda que você é servo para aliviar a dor do próximo e você precisa enxergar além do imediato. Olhe além das circunstâncias e veja que algo novo Deus está fazendo. Um tempo novo está chegando. Amém? Essa é a palavra que eu quis compartilhar com você nesta manhã. Processos que transformam a vida. Processos que transformam a vida. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus agir. Amém? Que essa palavra seja uma palavra de vida, de transformação para a sua vida. Que esse devocional seja um bálsamo para que você possa entender que tudo que você passa faz parte da soberania de Deus. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos orar para que essa palavra seja uma palavra de confirmação para o nosso coração. Seja uma palavra que possa nos alimentar durante o dia de hoje. Que essa palavra possa ecoar no nosso coração. E que o processo que você vai viver hoje, que você está vivendo hoje, entenda, faz parte da transformação da sua vida.
Amém? Vamos orar? Vamos orar para finalizar esse devocional, na certeza de que Deus continua trabalhando. Amém, queridos? Vamos orar, Pai? Em nome de Jesus Cristo, nós continuamos na Tua presença. Presença essa que nos transforma, nos corrige, nos consola, nos faz viver os processos da vida. Obrigado, Senhor, por nos despertar hoje. O nosso acordar hoje é a prova de que os planos continuam de pé. O acordar hoje é a prova de que o Senhor continua sendo Deus na nossa vida. O acordar hoje significa que a obra que o Senhor começou, o Senhor vai completá-la em todos nós. Obrigado, Senhor, por não desistir de nós. Obrigado, Senhor, por sempre acreditar que somos capazes, que tudo se torna possível na Sua presença. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta manhã, por este momento em que fomos confrontados, alimentados pela Tua palavra. Nos faça, Senhor, entender que tudo que vivemos realmente faz parte de um processo. Que possamos realmente, Senhor, entender que sempre nas situações que não entendemos, que não temos resposta, existe um processo, existe um propósito, existe algo maior da parte do Senhor para a nossa vida. Obrigado, Senhor, por cuidar de todos os detalhes. Às vezes detalhes que não percebemos, mas o Senhor está ali, com a sua boa mão estendida, cuidando de todos os detalhes. Que possamos verdadeiramente entender que precisamos estar em movimento, precisamos estar com as nossas mãos ocupadas, te servindo, fazendo algo para o Teu reino, fazendo algo para a nossa família, para a nossa existência humana, porque o Senhor tem compromisso com aqueles que estão em movimento. Obrigado, Senhor, por nos ensinar isso de uma forma profunda, plena. Não nos deixa, Senhor, ficar na inércia. Não nos deixa travar por determinados sentimentos, situações, não. Nós queremos caminhar, queremos continuar o processo, queremos continuar a jornada, a carreira que nos foi proposta. Queremos um dia terminar esse bom combate, completar a nossa carreira e guardar a nossa fé. Nos faça continuar, Senhor. Nos faça cheio de ânimo, vontade, coragem, para continuar a dar os passos necessários para o nosso chamado e para aquilo para qual o Senhor tem para cada um de nós. Não nos faça desistir, Senhor. Nos faça viver como servos, te servindo, servindo o próximo, porque nascemos para isso. Nos dê a cada um de nós a consciência de servir, a consciência de servo, a consciência do voluntariado, de estar pronto para seguir e continuar a vivendo os processos da vida. Que possamos, através da nossa dor, aliviar a dor do outro. Através daquilo que não entendemos, fazer o outro viver o processo de uma forma mais leve. Nos ajuda a ser usados pelo Senhor. Queremos ser instrumento em Tuas mãos, Pai. Usa-nos da forma que o Senhor quiser. Usa, Senhor, para fazer aquilo para qual fomos chamados. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Uma palavra como essa nos traz de volta para o trilho da vida e nos faz continuar. Obrigado, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço por aqueles que estão online comigo agora. Os abençoe em tudo. Que a Tua boa mão esteja sobre a vida deles, sobre a casa, sobre a família, sobre os filhos, sobre os negócios. Abençoa, Senhor, de uma forma extraordinária. Que eles possam entender que os processos que eles estão vivendo fazem parte de um plano maior que está sendo regido pela Tua soberania. E que eles possam viver cada detalhe, entendendo o Teu agir, a Tua bondade, a Tua misericórdia e o Teu amor. Os abençoe em tudo, Pai. Tira todo medo, toda preocupação, toda angústia, e que eles possam viver um tempo novo na Tua presença. Que eles possam viver algo novo. Existe coisa nova chegando, eu não tenho dúvida disso. Existe um novo tempo, existe uma nova história. E que eles possam estar prontos e disponíveis, cheios de graça, de fé, para viver tudo aquilo que o Senhor tem, para casa, para a família, para todos eles. Obrigado, Pai. Os amo em Cristo e os quero viver bem, vivendo um dia de cada vez no centro da Tua vontade. Pai,
Eu não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão esse devocional depois. Que eles possam ser abençoados como fomos abençoados aqui. Que esta palavra possa os tocar, possa produzir frutos do entendimento no coração deles. E que eles possam viver realmente, entendendo os processos da vida que fazem parte do teu plano, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por esse dia, por esta manhã. Nos ajuda, nos fortalece a viver o dia de hoje no centro da tua vontade. Para a honra e glória do teu nome, e que o teu nome, mais uma vez, seja glorificado na nossa vida. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos.